Se fôssemos falar de todas as polêmicas da carreira de Adriano, parceiro, esse vídeo não acabaria nunca. Mas tem que ser caveira para enfrentar tudo que o Didico passou, e a nossa missão é contar essa história. Adriano, Didico, Pipoca, Imperador, como preferir chamar, nasceu em 1982 na comunidade carioca Vila Cruzeiro. De infância humilde, Pipoca, como é chamado pela família, tinha o sonho de dar aos seus pais uma casa. Esse sonho o motivava a jogar e querer vencer no futebol. Com muitos esforços dos pais, Adriano começou a treinar no Flamengo em 1997. E nesse começo, nem atacante era, jogava na defesa. Mas com a sua boa finalização e a força física que sempre o acompanhou, o Imperador foi para a posição que o consagrou. Como atacante, Didico se destacou na base do Flamengo. Com as boas atuações, foi chamado para o time principal no ano de 2000 e não demorou muito para ganhar espaço. Tinha bons e maus momentos, como a maioria dos jogadores jovens, mas teve uma média razoável de gols nessa primeira passagem pelo clube carioca. Foram 46 jogos e 12 gols. Seu primeiro gol saiu contra o São Paulo, em uma goleada do Flamengo por 5-2. Adriano fez o gol da virada. No primeiro ano de carreira, já foi convocado para a seleção brasileira pelo técnico Leão. Em agosto de 2001, Adriano deixa o Flamengo e se transfere para a Inter de Milão. O Imperador marca na estreia pela Inter em jogo contra o Real Madrid, mas não consegue manter o nível nos jogos seguintes. Perde espaço e começa a ser emprestado a outros clubes italianos. Em 2002, Didico passa por 2 clubes por empréstimo. O primeiro foi a Fiorentina, onde faz 15 jogos e marca 6 gols, uma boa média. Parte da Fiorentina para o Parma, onde tem mais tempo para mostrar o seu talento. Fica de 2002 a 2004. Se destaca, marcando 26 gols em 45 partidas. Então, Adriano retorna à Inter. Valorizado na Itália, finalmente teria espaço por lá. E o recomeço na Nerazzurri é impressionante, o que o leva para a Copa América daquele ano, onde marca um gol histórico contra a Argentina, em um momento em que a possibilidade do título ia escapando. A fase dentro de campo era espetacular. Quando tudo parecia estar dando certo, Adriano recebe ainda em 2004 a notícia que mudaria sua carreira. O seu pai havia morrido. Seu companheiro de equipe, Javier Zanetti, relata que Adriano entrou em desespero com a notícia. E seus companheiros fizeram tudo o que podiam para ajudar. Por um período, Adriano conseguiu se manter firme na carreira, talvez para poder oferecer cada gol e vitória ao seu pai. Didico recebe na Itália o apelido de Imperador, devido aos bons jogos e gols. Conquista títulos importantes como a Copa da Itália e Supercopa da Itália em 2004 e 2005. Pela seleção, conquista em 2005 a Copa das Confederações. Em 2006, Adriano conquista a Supercopa da Itália e é campeão italiano. O Imperador é convocado para sua primeira e única Copa do Mundo. Como havia sido artilheiro da Copa América e da Copa das Confederações, sendo eleito o melhor jogador das duas competições, havia expectativa de que Adriano fosse titular naquela Copa ao lado de Ronaldo, que já não vivia o seu melhor momento, e foi o que aconteceu. Mas a seleção não teve o rendimento esperado, pela formação do chamado na época Quarteto Fantástico, formado por Ronaldo, Ronaldinho, Adriano e Kaká. Adriano marca 2 gols nos 5 jogos que o Brasil faz na competição, sendo a seleção eliminada nas quartas de final para a França. Depois da Copa, a carreira do Imperador não foi mais a mesma. Ele segue na Inter, mas a partir daí, a depressão começa a ser uma luta na vida de Adriano. Depressão que, segundo ele próprio, foi motivada por nunca ter conseguido superar a perda do pai. Os problemas extracampo passam a ser cada vez mais comuns. O Imperador passa a exagerar nas bebidas alcoólicas, na tentativa de esquecer de seus problemas, o que não adiantava, o fazendo afundar cada vez mais. Em busca de novos ares, Adriano volta ao Brasil por empréstimo para vestir a camisa do São Paulo em 2008, onde, em 6 meses no clube, vive um bom momento, marcando 17 gols em 28 jogos. Após 6 meses, Didico mais uma vez retorna à Inter e parecia estar se recuperando bem de suas aflições. Ajuda o time na Liga dos Campeões da temporada 2008-2009, mas em abril de 2009, o Imperador simplesmente abandona o clube italiano
e retorna ao Brasil sem ter permissão. Depois de dias sem dar notícias, o imperador reaparece para informar que estaria interrompendo sua carreira por tempo indeterminado, o que na verdade durou apenas um mês. Em maio, Adriano volta para o seu clube de coração, o Flamengo, e tem um ano mágico depois de muitos pontos baixos em sua carreira, sendo em 2009 campeão brasileiro e o artilheiro da competição. Em 2010, forma com Wagner Love a dupla que encantou a torcida rubro-negra e ficou conhecida como o Império do Amor. Chamou então a atenção de Jorginho, auxiliar de Dunga na Copa de 2010. Jorginho relata que Adriano era cotado para a convocação, mas no dia em que o auxiliar iria observar em treino, o imperador não apareceu e Dunga convocou Grafite. Em campo, tudo era espetacular, mas fora dele, polêmicas não paravam de acontecer. Para se afastar das polêmicas, Adriano retorna para a Itália, dessa vez para defender a Roma, mas a relação durou pouco. Foram apenas 8 jogos e nenhum gol, e mais problemas fora de campo. Deixa a Roma em 2011 e retorna ao Brasil para defender o Corinthians. Mais uma vez, faz 8 jogos, e dessa vez marca 2 gols, sendo dispensado em 2012. Didico retorna ao Flamengo mais uma vez, mas dessa vez nem entra em campo. Adriano falta em diversos treinos, e até Zinho, diretor de futebol do clube na época, e quem havia dado a oportunidade do retorno e oferecido até mesmo apoio psicológico, já não apostava mais no imperador dentro de campo, mas tinha medo do que poderia acontecer na vida de Adriano se resolvesse parar de jogar. Adriano interrompe a carreira mais uma vez, dessa vez passa todo o ano de 2013 sem clube, retornando em 2014 para defender o Atlético Paranaense, e decepciona mais uma vez. Foram 4 jogos e apenas um gol. Falta a treinos em sua passagem pelo clube e tem o seu contrato rescindido. O imperador fica mais 2 anos sem jogar. Volta aos campos pelo Miami United, clube do qual virou acionista. Foram apenas 3 meses, 2 jogos e 1 gol. E depois Adriano decidiu abandonar o time e retornar ao Brasil. Adriano chega a dizer que gostaria de retornar ao Flamengo, mas a sua imagem entre os dirigentes do clube, a essa altura, estava muito manchada. Até o momento da gravação desse vídeo, o imperador não anunciou a sua aposentadoria. Tem 38 anos e já havia falado por diversas vezes que desejava voltar a jogar. É certo, entre todos que acompanham o futebol, que Adriano podia ter sido muito maior, mas não é possível julgá-lo. O imperador nunca superou a morte do pai e enfrentou uma profunda depressão. O que deve ser lembrado da carreira de Didico é o legado dentro de campo. A sua força, aliada à sua técnica, deixaram uma marca no futebol. E seu carisma faz ser difícil até mesmo entre torcedores de times rivais, pelos quais Adriano passou, encontrar alguém que não respeite a sua história e admire o eterno imperador.